Irmão, vamos para minhas histórias com Cristo. Então, meus irmãos, a minha mãe costumava dizer que formiga, quando quer se perder, cria asas. E cria mesmo. Você vê, né? Você é um casal, vive os dois trabalhando, construindo a vida, felicíssimos da vida, vive em comunhão os dois. É tão lindo, meus irmãos, quando existe o casal unido e eles trabalham junto para crescer, para ter uma vida melhor nessa terra, né? Porque Jesus disse que quem trabalha, ele ajuda, e quem busca, encontra. E Jesus disse que aquele que vive com ele, nada lhe falta, vive no amor, vive na união. Mas aí, daqui a pouco entra o inimigo e também a vaidade do homem, e começam a olhar para os lados, porque Jesus disse que a gente, quando está com ele, a gente não pode olhar para os lados, a gente tem que olhar para o alvo, que é Jesus, sempre olhar para ele. Porque se a gente tem tendência de cair, de desviar o nosso pensamento, o nosso foco, é só olhar para os lados. Aí vem a vaidade, o orgulho. Você vê um casal vive desse jeito, daqui a pouco o orgulho sobe, a vaidade, e esse marido começa a olhar para outra mulher e eles começam a criar. Não é só o homem não, viu, meus irmãos? A mulher também pode acontecer. Eu estou contando essa história, mas tanto o homem quanto a mulher também tem tendência de fazer isso. Aí começa a olhar para outra pessoa e começa a criar fantasias na mente de que pode ser feliz porque não está feliz aqui, porque a rotina do casamento dá uma mudada, né? E tem pessoas que elas, quando casam, aliás, eu acho que é quase todos nós, viu, meus irmãos? Quando casa, já muda o comportamento em casa com os cônjuges. Não, só se preocupa em buscar dinheiro, em trabalhar, dizendo que é para crescer financeiramente, mas esquecem do lado dos dois, que tem que ter um lazer, os dois, tem que ter um namoro, tem que ter um tempo para os dois, né? Viajar, fazer coisas que faziam quando no começo, mas não, relaxa, só pensa em dinheiro, e pagar conta, e comprar, daqui a pouco o casamento está acabado. Por quê? Porque um dos dois olhou para o lado e aí se encantou com outra pessoa, e aí destrói tudo. Aquilo tudo que foi construído em tantos anos, construído financeiramente. É o que eu estou vendo, não é, eu estou contando essa história, mas essa história é real. Tem tudo, eles dois. Tem carros, tem casas, tem dinheiro no banco, mas estão separados. Os corações já estão batendo por outras pessoas, cada um, ou se não só um. E aí vai tudo de águas abaixo, como dizia minha mãe. Vem a separação e se destrói tudo que foi construído de muito suor, com muito trabalho, com muito esforço, porque a partir do momento que o casal se separa, que não é muita coisa, carro e casa, não é tanto assim, que vai dividir, se torna em nada. E aquele casal que tinha aquela garra, os dois, de trabalhar junto para crescer junto, acabou.
acabou e eles vão lamentar. Por quê? Porque foi olhar para os lados e foi na onda da vaidade. Porque é o seguinte, a gente se apaixona por coisas e pessoas que são praticamente fantasia. Porque a paixão, ela é passageira. E a paixão, ela não traz nada de bom pra gente. Traz só sensações gostosas para a carne, sabe? Sensações. E sensações passageiras para a carne. Mas para o dia a dia e para se construir e para formar amor entre os dois, a paixão não traz nada disso. Porque Jesus disse que o nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana. A gente não pode ir por sentimentos, por paixões, porque a paixão, ela passa. E o que fica é os problemas da vida, quando a gente tem um casamento seguro, que você sabe que pode ir, porque um está ali para ajudar o outro, tanto no lado financeiro, quanto no lado espiritual, que Jesus disse que quando um cai, o outro levanta, tanto quanto numa doença, né? Porque quando você está doente do lado de você no hospital, lá sentado numa cadeira ou deitado no chão, porque o SUS, você não tem o acompanhante não tem uma cama para deitar. Às vezes nem uma cadeira não tem. Dificilmente se encontra uma cadeira por acompanhante passar dias e noites sentado ali do lado desse doente. E quando você está doente, mal, a paixão não vai ficar lá do seu lado. Pode até ir um dia, 2, mas para passar dias, meses e enfrentar uma doença séria do seu lado, só aquela pessoa que sente amor, sente respeito, sente carinho, né? Consideração, amizade, mesmo se a pessoa... Porque, na verdade, casamento, pessoas que se casam sem essa história de paixão, elas não olham se você tem dinheiro, se você está doente, não. A pessoa fica do lado, mesmo a pessoa estando sem nada. Então, meus irmãos, que vocês não entrem nessa onda de paixão, de ilusão. Não joguem o casamento de vocês fora por uma paixão. Não, porque depois vocês vão pagar um preço muito alto. E é alto o preço. Porque a paixão vai passar. E que vai ficar, meus irmãos, é os problemas, é as contas. E a gente não vive de paixão. Então acordem e não viva por sentimento, porque Jesus não é sentimento, é razão. Que Deus nos abençoe. Um bom dia.